Eu sou Eduardo Kickhöfel, professor de filosofia renascentista na Unifesp. Estive aqui na Casa Saber para fazer uma conversa com o Loduca acerca de Leonardo da Vinci, Renascimento e outras questões mais. Oi pessoal, você está aqui no Quem Somos Nós, o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. A gente já tem um pouco mais de 6 anos e se você tiver interesse em ouvir todas as conversas que a gente já fez sobre quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós sentimos, vai lá no quemsomosnós.com.br. Lá você pode escolher a plataforma de áudio, de vídeo, se vai ser YouTube, se vai ser Spotify, problema seu. Hoje a gente tem um programa especial sobre os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, que eu acho que dispensa apresentações. Aqui com a gente, o doutor em filosofia pela USP, mestre em História, graduado em Artes Plásticas, professor da Unifesp, Eduardo Kickhöfel. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou Eduardo, oficialmente professor de História da Filosofia do Renascimento na Unifesp. Lá eu faço curso acerca de Copérnico e Galileu, acerca da formação da ciência moderna, e estudo também Leonardo da Vinci, que acho que é o nosso assunto hoje aqui. Enfim, né? Oficialmente eu sou isso, estudo um bolão de outras coisas, enfim, né? Faço um bolão de atividades, venho de uma formação tanto quanto labiríntica, venho da ciências biológicas, depois artes plásticas, história da arte, filosofia da ciência, e hoje eu tento mais ou menos meus cursos, e eu espero que isso apareça um pouco aqui, juntar essas disciplinas. Então, um estudioso, que desenha nas horas perdidas e algo mais ou menos assim. Conta então como você chegou nesse processo, quer dizer, onde você estudou, onde você nasceu, como é que é a tua família, um pouquinho, como é que você fez essas escolhas, vamos entender você para daí a gente partir para o Leonardo. Ok. Eu nasci em Porto Alegre, há muitos e muitos anos atrás, enfim, quando eu tinha 11 para 12 anos, lá no começo da década de 80, assisti Cosmos de Carl Sagan, aquela série lendária, por assim dizer, e assistindo Cosmos eu percebi anseios por conhecer, tanto ciências naturais, o cosmos, como... Você não quis ser físico? Quase. Porque deveria, vamos dizer assim, né? Você ficou apaixonado pelo Carl Sagan. Mas o Carl Sagan apresentava não apenas física, mas também a origem da vida, por exemplo, e outros assuntos. E, claro, também noções de história, da ciência dos antigos e outras mais. Isso me fascinou profundamente. Recordo, tenho memórias bem claras, por exemplo, do primeiro episódio, quando ele conta como Eratóstenes, lá no século III a.C., com pouquíssimos dados, sombras de fato, e um pouco de matemática grega, que uma criança aprende hoje, calculou a circunferência da Terra. Pensei, engenho humano, enfim, né? O que me faz otimista até hoje. E fui para ciências biológicas após. Não fui fazer física, mas tinha interesse por química orgânica, por exemplo, por biologia. E recordo, por exemplo, eu tinha 17 anos, no segundo semestre, em uma aula de bioquímica, quando eu descobri a estrutura do DNA e como ele funcionava. Eu acho que até então eu tinha uma concepção meio animista, intuitiva, de que havia algo misterioso no núcleo celular. Quando eu descobri uma aula lá no basement, na parte baixa do Instituto de Biologia da URGS, da Federal de Porto Alegre, como o DNA funcionava, a cadeia, as proteínas que quebram o DNA. Foi assim uma revelação, quase que uma experiência estética. Eu segui. E o quanto a vida é química, né? Que eu acho Exatamente. Que essa é Como assim, né? Como disse o Carl Sagan, se eu não me engano, no verbete Life da Enciclopédia Britânica, vida é o triunfo da sutileza da matéria. Bonito. Enfim, né? Grande Carl Sagan, enfim, né? Fiz biologia, quase terminei, porque no fim do curso eu estava um pouco chateado, porque faltava justamente a perspectiva ampla que eu intuitivamente buscava. Eu gostava de ler, gostava de humanidades e fui fazer artes plásticas, mas lendo. Não sei se em algum momento da minha vida eu considerei ser um artista, não sei uma profissão como artista, mas eu comecei a ler Cassirer, por exemplo. Cassirer, o filósofo alemão do século passado, enfim, né? E depois fui levado a Leonardo por diversos caminhos. E talvez a principal experiência que me fez pensar acerca de Leonardo foi
um período de 2 anos como desenhista em um laboratório de paleontologia. A história é mais ou menos assim. Eu estava no fim do curso de artes, gostava de ciências, é claro, enfim, né? E fui chamado para fazer o que uma pessoa formada em artes faz, enfim, em um museu de ciências que a PUC, na época, em Porto Alegre, montava. Desenhar, pintar dioramas, enfim. Eu falei com uma paleontóloga, queria que, antes disso, eu passasse a limpo os desenhos dela. Ela havia terminado uma tese de doutorado em Londres, havia pouco. E, tudo bem, eu faço isso, enfim, né? E ganhar uma graninha, não é isso? Não, era um estágio. Estágio, enfim, era né? escravo. Era escravo. Aí eu peguei os desenhos dela, peguei livros de desenhos de peixes fósseis, era uma fauna de 200 milhões de anos atrás, de paleonicídios. E comecei a ver, uau, que legal isso, enfim, né? Aí eu perguntei para ela, Marta, eu posso ver os peixes que estão aqui naquela caixa? Eu peguei os peixes assim, bom, fiquei 2 anos refazendo 5 desenhos com ela. 2 anos? 2 anos. E durante esse processo eu comecei a pensar, o que eu faço? Eu faço arte ou faço ciência? Nessa época eu não tinha, digamos, condições de pensar esses conceitos. Eu fazia artes como desenhista, obras de arte ou algo semelhante, enfim, havia feito ciência, mas não havia pensado conceitualmente isso que eu estou fazendo aqui. E aí que surgiu a ideia de começar a estudar filosofia, línguas clássicas e depois foi mestrado em História da Arte e Cultura, mas já sobre acerca de Leonardo e anatomia. Desenho de anatomia que eu fiz. No fim das contas, uma dissertação acerca de filosofia e história da ciência. Mas esse caminho é pensar, visa até hoje pensar questões bem básicas como filosofia, arte, ciência, dentro de um esquema cultural. E como elas se relacionam. Exato. Aí a história da filosofia, história em geral, tem um sentido importante aqui. Então, esse caminho continuou com um doutorado em filosofia da ciência, enfim, né? E hoje eu tenho voltado às ciências biológicas, questões acerca de evolução cultural, etc. Então é um caminho meio tortuoso, mas eu diria que eu estou atrás há décadas de noções acerca de conhecimento, como se conhece, e especificamente conhecimento científico. Embora eu goste muito de arte, eu desenho até hoje, enfim, estou interessado em conhecimento científico. Como a gente desenvolve o conhecimento científico? Inclusive isso, sim, inclusive isso. E noções científicas também acerca de evolução, noções básicas de física e outras mais. É um caminho um pouco estranho para quem estuda filosofia, mas nesse sentido, me diverte. Assim, claro, sem querer fazer qualquer comparação, é parecida um pouco com os interesses diversos que o Leonardo tinha, né? Em parte, certo? sim. Porque ele também tinha muito, né, da parte dos músculos, de desenhar, né, anatomia. Exato. O cara era bom nisso, mas ele tinha uma função, né? Ele estudava anatomia para pintar melhor, não é isso? Exatamente. Né? Ele não era um estudante de anatomia, né? Não. No sentido que a gente entende hoje. Não era um médico. A ideia dele não era saber anatomia, a ideia era, através da anatomia, pintar melhor, não é? Através de alguma coisa, não era assim? E ele era, apesar de ser um cara curioso. Eu diria o seguinte, bom, eu continuei minha pesquisa no doutorado, um catálogo acerca do Leonardo anatomista, que eu espero terminar no próximo ano. Algum dia, assim, está com 1000 e tantas páginas já, mas eu terminarei, enfim, né? E, sim, veja, se a gente ler textos tratados do século XV, Albert e Guibert, por exemplo, lá há prescrições acerca de que o pintor tinha que saber ossos e músculos para pintar, por exemplo, algo bem prático, tendo em vista fazer pinturas de pessoas nuas, por exemplo. O mais realista possível. O curioso é o seguinte, só uma pintura de Leonardo, inacabada, o São Jerônimo, que está no Vaticano, que sugere um conhecimento explicitamente anatômico. É um quadro pequeno, acho que você conhece, enfim, né? Leonardo, digamos, é um tipo complicado porque as relações entre anatomia, uma ciência discutível na época, e pintura são um pouco mais sutis. Tanto quanto os manuscritos dele sugerem, ele buscava conhecer não apenas estruturas como ossos e músculos e nervos para pintar, mas as funções, né, falava-se usos do corpo, como o corpo funcionava, para daí sim pintar. A anatomia não aparece mais, por exemplo, nos de Michelangelo que na Mona Lisa, seguramente. Aquelas figuras nuas da Teta Sistina, tem ossos e músculos, enfim, são características de Michelangelo. E Leonardo não, excetuando São Jerônimo. Então, essa relação entre ciência e arte, Leonardo, é muito sutil. É muito mais sutil do que algo visível, evidentemente, por exemplo, no de Michelangelo. Não é falso, mas o caminho é um pouquinho mais tortuoso.
Não é evidente. E por que ele estudaria tanto, sim, se não era para aplicar? É claro que a gente não sabe, a gente está só conjecturando. Ele tá certo? aplicava, mas veja, essa é uma questão central do Renascimento italiano. O Leonardo é um cara importante aí, mais ou menos assim. Ao longo do século XV, havia ali uma série de pessoas humanistas, humanisti na época, como Alberti, por exemplo, e também artífices, como Brunelleschi, que tinham uma ideia de sistematizar as artes no sentido de conhecimentos para produzir coisas, não como obra de arte, utilizando ciências, no sentido de conhecimentos teóricos. Então, uma vez que uma arte como a pintura estava sistematizada por matemática, ou geometria, enfim, essa arte da pintura ia ser algo mais elevado e, consequentemente, quem a praticava. Alberti fala, por exemplo, acerca de que o pintor tinha de saber artes liberais, para que ele fosse agora um sujeito que produzisse suas pinturas a partir de princípios e conhecimentos, que ele soubesse falar acerca do que ele fazia. Que é algo muito grego, diga-se de passagem. Agora o artífice era um cara bacana, podia cobrar mais por suas pinturas, enfim, né? Os contratos do Renascimento são bem claros. Claro. Nesse sentido, claro. A ideia era pagar as contas no final. Exatamente. Certo? Eles queriam ali, os artífices, ter um status de os poetas de corte, por exemplo. Algo bem básico, enfim, né? E eles conseguiram. No Renascimento a palavra principal é artífice ainda, alguém que pintava... Não é artista. Não, né? Alguém que pintava, esculpia seguindo contratos e encomendas. Mas ali começa a surgir a ideia de artista como nós conhecemos hoje. Começa apenas. O artista. Não era uma expressão da vontade ou dos sentimentos do artífice. Isso só no romantismo. Então, isso era um contrato, eu quero isso, e eu ia lá e fazia. Mais ou menos assim. Tá certo? Acabou. Isso. Né? Claro um artesão. A palavra é artífice. Mas assim, né? Mais ou menos isso. Nesse sentido, o primeiro artista talvez seja Goya. O Goya é velho. O Goya é dos Esta Guerra, o Goya das pinturas negras, enfim, né? Que ele se colocou. Exato, ele é o artista. Ele colocou o sentimento dele ali. A subjetividade, as emoções, enfim, né? Mas no Renascimento isso começava a aparecer muito lentamente. Mas a questão ali, de novo, voltando, era informar ciências por artes. Desculpa, artes por ciências, em vista dessa reputação que nova não era do artista. Ciência também, né? Era filosofia natural, né? Que se falava. Ou ciência natural, tanto faz. Scientia naturalis ou filosofia naturalis, tanto faz. Não é a nossa ciência ainda. Não é o que a gente... Isso. Não é diferente. Sentido, é uma ciência qualitativa, aristotélica, enfim. E Leonardo, diferentemente de Alberto Ghiberti, por exemplo, ele buscou sistematizar mais e mais e mais sua pintura, arte da pintura, com ciências como geometria, óptica e outras mais. Leonardo é uma espécie de exagero, eu vou dizer assim, de Ghiberti e Alberti, entre outros tratadistas do século XV. Um exagero que, no fim das contas, não funcionou pelo seguinte: se a gente pegar os textos de época, e minha pesquisa baseada sobre textos de época, sobretudo, arte significava um tipo de conhecimento para produzir coisas, sapatos, discursos, prédios, pinturas, esculturas. Ciência era o conhecimento demonstrativo, demonstrar. Essas duas formas de saber eram essencialmente diferentes entre si. Não, havia como informar artes por ciência, sim, mas não identificar uma e outra. E aparentemente Leonardo quis isso. Tentou. Só que não conseguiu e morreu no começo do século XV, há 500 anos atrás, isolado, sem discípulos diretos. Lá na França, né? Exatamente. Claro que ele montou uma escola de pintores leonardianos em Milão. Claro que ele influenciou a chamada maneira moderna, como diz Vasari. Ele é o pai dessa maneira moderna, isso tudo bem. Influenciou a pintura veneziana, depois Correggio e muitos mais. Mas não existe no século XVI um conjunto de documentos semelhante aos manuscritos de Leonardo. Alguém queria efetivamente aproximar, identificar ciências e artes. Fazer da pintura uma ciência, no sentido de um objeto que demonstrasse conhecimentos. Não era possível. Então ele morreu mais ou menos isolado, mas mesmo assim é um personagem interessantíssimo, porque ele deixou manuscritos e ele abre uma janela para o Renascimento, por assim dizer, como se podia aprender lá, o que podia se aprender. E é claro, um homem com engenho e com arte acima dos demais mortais, por assim dizer. Né? Então é um objeto de estudos interessantíssimo nesse sentido. Vamos falar um pouquinho da vida dele para chegar nesse coisa. Ele era filho bastardo, naquela época isso era uma coisa ilegítimo, sei lá, nome mais legal, ilegítimo.
de um cara que era um dono de cartório, né? Não é isso? Alguma coisa assim. Um notário. É isso. Um cara importante de Florença, mas... E ele, ao mesmo tempo, só para entender um pouquinho a cultura da época, porque ele era ilegítimo, mas o pai ficava com ele o tempo todo, ele ficou um pouco com a mãe, depois, não é isso? Que eu saiba, ele não era rejeitado, é ilegítimo, não rejeitado. Sim. Era comum, é isso? Teve muitos filhos ilegítimos, porque quando você olha isso, você fala, mas o pai é ilegítimo, mas ele aceitou o filho, sim, não é isso? Então, o que quer dizer ilegítimo naquela época, ou bastardo naquela época? Me causa uma certa estranheza o quanto, e parece que o pai casou várias vezes. Teve N outros filhos, enfim. Isso, mas o Leonardo sempre foi um filho importante para ele, não é isso? Aparentemente sim. É. Os documentos sugerem que ele morou com o avô dele, por exemplo, e depois foi para Florença, talvez com 15, 16 anos. E tanto quanto os documentos sugerem, nunca foi rejeitado pelo pai, efetivamente. Nunca foi rejeitado, e foi o pai dele, Piero de Vinci, que levou Leonardo à oficina de Verrocchio. Que era um cara importantíssimo na época. Em Florença, enfim, um grande escultor, pintor, etc. Mas se a gente pensar, por exemplo, a história das cortes da época, enfim, ou então a história da cúria papal, filhos ilegítimos abundavam. De papa, né? Os papas tinham filho, papa, né? Neto de papa, nomeado cardeal aos 12, 13 anos, enfim, né? Imagina, não era algo, digamos, tão estranho. Não era tão assim. Complicado, né? Então, acho que esse é a... Embora, no caso do Leonardo, o fato de ser ilegítimo impediu ele de fazer a universidade. Era proibido? Não sei por que estatuto, mas imagino que existiam estatutos que proibiam ilegítimos de fazer a universidade, fazer um curso superior, chamaremos hoje. Então ele teve uma formação, uma escola de ábaco, sabia escrever em italiano, etc., fazer contas, e depois formou-se numa oficina de um grande artista, sim. E depois, após chegar em Milão, 1481, 82, foi um autodidata. Ele tinha pessoas interessantes com quem conversar, mas foi basicamente um autodidata. O que o faz um personagem interessante também. Exatamente, isso que eu ia falar, que isso dá para ele né, fala, porra, o cara conseguiu muita coisa sozinho entre aspas, obviamente, mas com uma motivação, assim, quando você lê sobre ele, né, saíram há pouco, o ano passado, acho que saiu uma nova biografia, então você lê, você fala, pô, o cara tinha uma curiosidade, uma motivação pelo mundo exorbitante. Sem dúvida. Tá certo? Assim, você fala, a gente cansa, por mais que a gente... Ele parecia incansável. Ao mesmo tempo, ele dependia da boa vontade do duque, do não sei o quê. Então, ao mesmo tempo, ele também ficava meio... Parecia um cara que ficava fazendo um joguinho ali. Não é isso? Mas eu não estou dizendo que é ele em si, acho que era coisa da época, a maneira de se sustentar na época. Sim, certo. Você entende o que eu estou falando? Porque ao mesmo tempo que ele parece assim um cara, não, o meu interesse é o conhecimento, ele tinha que lidar com coisas muito mundanas. Ele era uma espécie de personagem de corte em Milão, organizar festas para o duque. Diz que ele era lindo, não era isso? Que ele era super bonito, que ele cantava. Tocava lira, né? Não é isso? Assim, e puxava o saco dos caras. Pagar as contas? Não, então, mas é que é engraçado. Pode ser que eu tenha um olhar, é sempre ruim quando você olha de longe, né? Assim, de muito tempo. Mas você fala, pô, mas não combina com o cara que é obcecado pelo conhecimento. Você entende, né, o que eu estou falando? Sim, claro. Veja, ele tinha que pagar as contas, tinha uma oficina com auxiliares, precisava de dinheiro para manter isso, como qualquer outra pessoa, enfim. Então ele tinha encargos bem mundanos para nós hoje, que não diz respeito a ele como um pintor, ou então ele como um filósofo natural, ou uma pessoa interessada em questões da filosofia natural da época, ou ciência natural, tanto faz. Para nós talvez seja estranho hoje pensar que ele não era um artista, mas um artífice, como falamos aqui, enfim, uau, como assim? Não era um gênio? Não era um gênio. Ele tinha grande engenho, talento natural e grande arte, disciplinas, conhecimentos, enfim, né? E também era um sujeito, voltando a você agora, que tinha interesse em conhecer, mas tinha obrigações práticas do dia a dia. João disse a isso, talvez uma certa incapacidade de terminar projetos e também falta de formação, no sentido de que ele não teve uma educação formal como Alberti, por exemplo, o humanista do século XV, mais importante
âmbito das artes e não tinha capacidade de sistematizar livros. Acho que é uma questão importante. Era autodidata e eu achei um dado a considerar também. E deixou a obra inacabada. Esparso, né? Um monte de coisa. Ele se interessava disso, largava, se interessava disso, largava. Os escritos dele têm mistura assuntos, né? Tem um desenho de não sei o quê e de repente uma observação de não sei o que lá, que depois as pessoas tentaram organizar, não é isso? Algumas pessoas sim. Por exemplo, Francesco Melzi foi um nobre milanês seguidor dele. Que herdou, né? Herdou os manuscritos e o Melzi organizou um manuscrito chamado hoje livro de pintura, que é o Tratado da Pintura, enfim, né? Mas mesmo assim uma coletânea de textos sem, digamos, uma concepção do próprio Leonardo. No sentido de não é um texto acabado, mas são notas organizadas, talvez por indicações de Leonardo, mas não um livro acabado, um tratado acabado. Mas ele deveria fazer isso? A segunda pergunta, não sei se você entende o que eu estou falando, porque parece que a gente fala assim, não, pô, é um defeito do cara, ele tinha DDA, né? Mais ou menos assim, não é? Ele se interessava aqui, depois se interessava ali, depois se interessava assim. Mas qual é a ideia? É menos valoroso ou mais valoroso o fato de você não desenvolver? Porque eu vou te dizer a sensação que me parece. É um cara muito curioso, queria entender o mundo, tá certo? Pode ser que me corte se eu estiver errado. Ele queria entender o mundo, mas não necessariamente ele queria que isso fosse um conhecimento a ser passado. Era uma coisa dele descobrir o mundo. Não sei se você entende o que eu estou falando. E que por isso que talvez ele não tenha organizado, ele não tentou fazer um livro para os outros, passar para os outros. Ele estava, me parecia sempre que ele estava assim, quando você pega, né, o que ele escrevia, as coisas, que era assim, o que é isso? Como funciona isso? Como acontece aquilo? Como não sei o que lá? Como se fosse, deixa eu entender o mundo, não necessariamente eu quero explicar para os outros como é o mundo. Não sei se, essa é a sensação que eu tenho dele. Ele não tinha essa necessidade. Boa pergunta. Eu diria o seguinte, nos manuscritos dele, hoje é mais ou menos 7.000 páginas, autógrafos de Leonardo, há listas, sim, que sugerem ordenação de livros, listas de capítulos, que ele não completou, e no Corpus de Estudos Anatômicos, que eu estudo há já alguns anos, há um folho específico que mostra a coluna vertebral, um folho praticamente pronto para publicação, e é uma digressão no final em que ele fala sobre publicar. Ele queria publicar, sim. Ao menos parte do que ele fez. Tá? É a minha menção bem clara acerca de que eu deixo aqui para os posteriores esta obra. Então ele tinha esse desejo, pelo menos em algumas coisas. Aspectos, sim. Então isso existe, sim. Porque é tão sim, então eu faço um helicóptero, que não era helicóptero, mas faço um canhão, isso. E não sei o quê, aí pinto a Mona Lisa, corta um cadáver. Demorou muito, corta o cadáver. Que você fala, bom, não tem parece uma vontade, uma necessidade interior enorme e não uma necessidade de transmissão. Sim. Né? Sim e não, em parte. Me parece isso, uma pessoa que tinha uma voracidade de conhecimento. Aquela curiosidade de criança, né? Como funciona o mundo, enfim. Tudo. Ele fazia as perguntas, me parece, as perguntas que a gente tem que fazer, né? Por que é assim? Por que não é assado? Por que não sei o que? Só que ele ia até o fim. Sim. Ou o fim daquele momento ali, né? O que ele conseguia. Um curioso, um grande curioso. Um grande desenhista também, enfim, né? E os manuscritos são repletos de insights, digamos assim, incríveis às vezes. Uau, ele falou isso lá. Ele não fez parte da formação da ciência moderna, não, porque não publicou, enfim, né? Em grande parte, os conceitos que ele usa são antigos, mais antigos do que modernos. Antigos em que sentido? No sentido da filosofia antiga, que vinha lá via texto de Aristóteles e outros mais, enfim, né? O conceito de força, por exemplo, é um conceito antigo, ele não tem ideia de força dos modernos, por exemplo. Mas, no fim do século XV, por exemplo, um exemplo de muitos outros, Leonardo fez um códice, hoje chamado Códice Madri, em que ali está a primeira sistematização das mecânicas, das artes mecânicas, as artes para construir máquinas, pela mecânica, pela ciência mecânica. Sim, havia lá em Arquimedes um pouco disso, mas ali no Renascimento, a primeira sistematização, repito, das mecânicas pela mecânica, que depois, século VI, Tartaglia fez, Galileu também fez, enfim, né? Isso não existia até então. Ele
uau, concebeu isso pela primeira vez ali no 1490, por aí. Então as máquinas eram feitas assim, olha, ele vai fazendo no mais ou menos, enfim, né? Quando a gente vai a Florença hoje... A maioria não funcionava, não é isso? Sim, sim, mas mas... é o que dizem. As máquinas dele, sim. Mas o ponto aqui, mesmo que não funcionava, havia a ideia de sistematizar... De usar esse conhecimento para fazer máquinas. Né? O que é tão óbvio para nós hoje, fazer iPhones, câmeras, enfim, né? Nossa tecnologia surge ali. Tecnologia implica produção industrial, sector nave Alemanha, etc, etc. Mas a ideia Mas de... nesse sentido, de usar um conhecimento específico para aquilo. Quer dizer, na verdade já existia, porque quando se fazia qualquer coisa... Mas não sistematizado, por física e por matemática. Isso. Arquimedes lá na Antiguidade sim, mas no Renascimento não. Por exemplo, Florença tem aquela famosa igreja, o Duomo, enfim, aquela cúpula, sei lá, fabulosa, feita pelo Brunelleschi. Que é um absurdo mesmo se a gente pensar. Veja, não absurdo arquitetônico. Não havia cálculo estrutural, cálculo, ciência dos materiais, nada. E há uma biografia escrita em 1470 por Antonio Manetti, um biógrafo de Brunelleschi, em que ele fala no capítulo acerca da construção do domo, que é mais ou menos assim, olha, a prática ensina aquilo que se faz depois, a gente vai fazendo. Claro que o Brunelleschi fez alguns cálculos para cortar as pedras, para calcular os arcos, mas, de novo, a ideia de cálculo estrutural, cálculo de materiais, zero. Ali, entre 1421 e 36. E com Leonardo isso começou a aparecer de modo mais ou menos sistematizado. E depois, claro, Tartaglia, Galileu no século XVII, sobretudo, enfim. Não nos impediu, né? O fato de não existir essa sistematização não nos impediu, estou dizendo a humanidade, né? De fazer as coisas. Sim. Não é? Está lá aquela igreja, enfim. Exatamente. Assim, então, agora só me ocorreu isso. Sistematizar não é necessariamente um avanço, é? Eu acho que sim, no sentido de que, voltando a meia hora atrás, agora os artífices lá produziam a partir de princípios, podiam predizer e podiam falar acerca do que eles faziam e levar o conhecimento adiante. Uhum. Tanto é que hoje fazemos iPhones, mandamos sondas para Marte, para Plutão, enfim, né? Temos uma capacidade preditiva maior do que lá. A partir da... Depois de Galileu, etc, enfim, né? Com uma ciência matemática, experimental, enfim, né? Mas fazemos bem mais, é claro. Tanto é que o crescimento tecnológico nos últimos anos é exponencial. Nossa, absurdo. Absurdamente rápido, enfim, né? Nós somos paradigma antigo, eu e você, imagina. Eu, enfim, com né? certeza. Então, nossa, eu cresci analogicamente, década de 70, enfim, né? Eu, com certeza. Quando eu comecei o mestrado em 95, não imaginava, por exemplo, ter uma biblioteca que eu tenho no meu computador. Uma biblioteca com fontes de época. Nunca reeditadas. Tem centenas de fontes de nascimento que eu uso digitalizadas. Isso há 20 e poucos anos atrás. Então, um crescimento incrível. Mas o ponto aqui é, sim, havia artes no Renascimento, conhecimentos para produzir, e eles começaram a ser progressivamente sistematizados. Com matemática, com física, enfim. Né? Portanto, facilitava a divulgação e alguém dá um passo acima, e dá um passo acima, e dá um passo acima. Fazendo predições, cálculos, enfim, né? Mais ou menos isso. Voltando para ele. Voltando para ele, vamos lá. Não, é assim mesmo, funciona assim o programa. A gente vai, ele se desenvolveu lá no Verrocchio, né? Aprendeu lá, aí tem um monte de, quer dizer, ele virou uma coisa mística também, mítica, não mística, né? Então a gente nunca sabe qual história é verdadeira. Sim. Quando ele era criança, fez um negócio e fez um sucesso, foi parar lá no imperador, que achou o máximo e tal, mas não sei o quanto é verdade. Mas o que importa é ele aprendeu, parece que ele era bom, parece que ele era bonito, talentoso, fazia era tudo certo. Tá certo? O pessoal lá na época acusou ele de ser gay, né? Dava prisão, né? Acredito na época, né? Eles tentaram prender ele, saiu, foi para mudar de lugar. Há 2 processos de sodomia contra ele que foram retirados de Florença na época do Verrocchio ainda. Depois que eu saiba, não mais. Não mais. Mas porque aparentemente ele era gay, assumido. De então ele era, né? Exatamente. Ao que parece. Não tinha. Depois, parece que as pessoas aceitaram isso numa boa. Ele sempre tinha proteção, ou de um duque, ou de um imperador, etc. Eu acho que isso também favorecia ele não ser preso. Que eu saiba, isso não foi um impedimento para ele.
Não há documentos que sugerem isso. Nunca li um documento, enfatizo, que isso sugira... tenha sido um obstáculo. Não, acho que aparentemente não. Fora aquele comecinho ali que deve ter sido alguma bobagem. 2 processos foram retirados, processos anônimos, se não me engano. 2 denúncias anônimas que foram retiradas depois. Isso 1470 e qualquer coisa. Algum cara que pintava pior que ele, provavelmente. Pode ser. Intrigas de ateliês, enfim, né? Provável, é provável. Aí, então, e aí quando eu lendo a biografia dele, ele ficou pulando, né? Ele foi para Milão, depois voltou para Firenze, foi para Veneza, sempre em busca de alguém que bancasse. Isso. Era assim que funcionava? Quando a gente olha, a gente lê, assim, você tem um conhecimento maior de como era aquele momento. Era assim que funcionava para todo mundo? Todo mundo que eu digo, esses artífices? Os artífices tinham ateliês, por exemplo, Verrocchio tinha um ateliê, um dos mais importantes de Florença da época, junto com o ateliê do Spolaiolo. Enfim, eles trabalhavam por encomendas. Leonardo foi um bicho de corte, um animal um pouco diferente do usual, e talvez esse modo funcionava melhor para ele. Ele passou uns 18 anos em Milão, ganhando o salário do duque. Do Sforza. Do Sforza, enfim. Passou um breve período em Veneza, depois a Padova, e voltou para Firenze. Aí voltou para Milão, passou 3 anos em Roma, então e depois... Assim, foi um nômade, mas não havia na época, digamos, a ideia de um artista que pudesse viver assim de sua própria obra, enfim, no sentido que nós entendemos hoje. Havia encomendas, e eram encomendas que não tinham fluxo regular, eu imagino, enfim, né? Então, quem fazia a encomenda, ele mudava para lá, é isso? No caso de alguns artistas, sim. É, porque os outros pareciam que ficavam mais no lugar deles. Não, mas não é isso? há N histórias de artífices viajando através de cidades para fazer obras. Por exemplo, a Capela Sistina. A primeira campanha de afrescos foi feita por artífices florentinos, Botticelli e outros mais, que foram para Roma para pintar a Capela do Papa. Enfim, né? Claro. Então era comum fazer viagens para pintar afrescos em outro local. Para passar anos. Sim. Perugino, que foi professor de Rafael, passou anos em Florença com Verrocchio, por exemplo. Então era normal, porque quando lê, você fala, nossa, bicho, o cara... Acho que ele viajou mais do que os outros, tanto quanto eu imagino. Mas Michelangelo também morou em Florença, passou os anos finais em Roma, por exemplo, esteve em Bolonha Eles também. se davam mal, não é isso? Um tentava ferrar o outro. Vasari fala de que eles tinham negócio do Davi, isso, uma certa rivalidade, mas talvez seja um pouco, vou dizer assim, romanceado, assim. Talvez se encontraram muito pouco, não sei. Mas quando se lê fontes de época, no caso do Vasari, por exemplo, é importante não leiamos literalmente. História, na época, estava ligada à retórica e à poética. Então havia muitas invenções sabidas como tais. Naquela época. A gente assume agora como fato, é isso? Por exemplo, saindo de Leonardo, lá da pintura de Alberti, por exemplo, um tratado importante do século XV, Alberti escreveu em 1435-36. Alberti fala acerca da arte da pintura, no livro 2, fala que Platão e Sócrates foram ensinados em pintura. Claro que não. É um modo dele elogiar a pintura, citando 2 personagens importantes, enfim, né? Então, e as pessoas liam fake sabendo. News, mas é fake news. Para nós seria fake news, mas a história da época, em parte, era escrita assim. E o pessoal sabia disso. Havia lugares comuns da retórica utilizados para elogiar uma da arte da pintura, por exemplo. Um outro exemplo conhecido vem lá do Ghiberti, e o Vasari reconta essa história, é acerca do Giotto. Giotto, primeiro pintor renascentista, enfim. Ghiberti conta, e repito, Vasari repete, a ideia de que um belo dia o Cimabue, o último grande pintor bizantino em solo italiano, está voltando para Florença, encontrou viu um garotinho desenhando carneiros sobre uma pedra com outras pedras, enfim, né? E o garotinho era o Giotto, enfim, né? Então, essas coisas... São invenções. Nesse caso, como em outras histórias, a ideia é mostrar que uma pessoa tinha um talento, um engenho, o talento natural, e depois ia aprender a arte e a disciplina. Isso aparece também em histórias acerca do Michelangelo, Rafael e outros mais, enfim, né? Rafael não recordo, mas Leonardo também. Então, primeiro você tem o engenho, o talento natural, depois se aprende a arte. Não havia gênio na época. Pessoas tinham grande engenho e grande arte, enfim, né? Mas são lugares comuns... Mas é gênio, não é? Quer dizer, não havia com esse olhar, é isso?
Com essa categoria, digamos É. assim. Como não havia artista, não havia gênio. São categorias posteriores. Mas havia arte, e o ponto aqui é, voltando ao Leonardo e Michelangelo, sim, há histórias de época que o Vasari conta, Giorgio Vasari, o historiador, mas não leiamos literalmente. Pode não ser, é isso? Pode ser uma invenção para fins retóricos. Para parecer mais legal. Isso, assim, contar uma boa história, enfim, claro. Mas isso é norma da época, funciona assim. A história que era feita lá não é a nossa história, é documental. Começa lá, mas nossa história é uma disciplina do século XIX, basicamente. Com documentos, com rigor, enfim, né, tanto quanto possível. Então, quanto que a gente pode acreditar nessas, por exemplo, na biografia que eu leio dele, ou leio de outros caras e tal, que são baseadas no Vasari? No caso dele, não dele só, mas de quase todos os artistas da Renascença, o quanto a gente pode acreditar nisso? Aí atrás de documentos sem retórica, por exemplo, contratos e outros documentos mais. Ou Vasari fala acerca de atribuições de obras de artistas diversos, são erradas. A gente pode hoje ir lá ver os contratos, etc. Que não é verdade. Sim. A gente aprende a ler o Vasari, ou outras fontes, enfim, né? Uhum. E eu repito, é claro que Platão e Aristóteles não foram ensinados em pintura. Claro que não, enfim, mas é uma invenção retórica na época conhecida como tal. Está lá no texto Vark, por exemplo, eu repito que a história estava junto da poética e da retórica. A invenção poética e retórica como uma arte para persuadir outras pessoas, com histórias bonitas, bem contadas, enfim, né? Não, na verdade é uma narrativa ficcional, que se utilizava de fatos, é isso? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É um filme. Uma peça de teatro. É, mais ou menos isso. Como a gente trataria hoje, assim, como se fosse uma série. A história que o Leonardo morreu nos braços do rei da França. Rei, exatamente. Sabe-se que o rei da França estava em outro local no dia da morte do Leonardo, por exemplo. Estava com ele na cabeça do Leonardo estaria... Se o Vasari inventou, porque ia ficar bonito a história. Foi um grande artista, foi lá o rei lá abraçar ele, enfim, né? Agora, como você disse, ele morreu esquecido? Essa é a palavra? Morreu isolado, eu diria. No sentido de... Ele era importante na época, certo? Assim, ele era reconhecido como importante. Sim. Ele não é o cara que foi reconhecido só depois, não. Tá certo? Ele era reconhecido por vários... Sim. Né? Mas, quando ele foi para a França, tá certo? Nos últimos 3 anos, eu acho, de vida dele, é isso? Isso. 1516, 19. Isso. Ele já estava decadente, estava... Porque a sensação que passa é que foi ele e mais o carinha que depois herdou tudo, Meltz, né? Que é o e outros Meltz. mais, mais duas ou três pessoas, E talvez. pronto, Sim. não é isso? E ele estava rico, porque ele tinha vinhas, tinha Isso. terras, tinha não sei o que lá, como... Não sei se rico, eu li há poucos dias uma matéria acerca que ele morreu bem de vida, mas não rico como Michelangelo, por exemplo. Michelangelo morreu rico, com propriedades, enfim, né, com muito dinheiro guardado. Leonardo menos, mas morreu bem lá, com uma espécie de ornamento da corte de Francisco I. Ganhava um estipêndio alto e decadente. Não sei, mas... Difícil, não saberia dizer ou agora. esquecido, ou meio de lado. Eu diria isolado intelectualmente, isso sim. No sentido de que falamos agora há pouco, que ele estava lá tentando fazer uma ciência da pintura, ou transformar a arte da pintura em uma ciência stricto sensu. Isso não era possível. Não teve um discípulo direto. Sim, ele influenciou a arte da pintura, Vasari soube disso já com muita clareza, mas não produziu discípulos semelhantes a ele. Sim, lá, vá para Milão, lá Milão se encontra um monte de pintores mais ou menos semelhantes a ele. O máximo tem um quadro de Giampetrino, uma Madonna com menino que parece Leonardo, mas é um Leonardo, digamos assim, meio superficial. O Giampetrino estudou física, óptica, anatomia como Leonardo estudou, nesse sentido que ele morreu isolado. Havia um projeto, entre aspas, de fazer assim uma pintura. Isso não rendeu frutos. Ele não conseguiu, é isso? Porque não era possível, na época, de novo, a arte era um conhecimento para produzir coisas, conhecimento operativo, e ciência para demonstrar. Havia uma distância entre arte e ciência, não como temos hoje, essencial, assim, que vinha dos antigos, dos filósofos gregos, enfim. Não era possível juntar as duas como ele quis. Então ele viu uma coisa que ninguém via. E tentou levar... Isso, e não conseguiu botar de pé, é isso? Por questões conceituais da época, é uma muito solidão arraigadas. Isso, não é? É, solidão intelectual.
Eu defendo essa ideia já há uns bons anos. Ele não conseguiu levar adiante a ideia inicial dele, de fazer da ciência, da arte da pintura uma ciência, em sentido forte. Então ele morreu triste? Talvez melancólico, quem sabe, enfim, né? Não, claro, eu sei que, mas assim, pensando se era um desejo dele, não sei se é manifesto ou não, mas se era um desejo dele fazer Ele não conseguiu. isso, e ele não conseguiu, uma frustração absurda. Talvez. Isso é um desejo de vida, não um projeto de vida do cara. Nos manuscritos dele, aqui e ali, a gente lê uma frase, "Dimmi se mai fatto", diga-me se eu fiz alguma coisa. Há um tom meio melancólico nessas palavras. De que no final, acho que não deu certo, não consegui. "Dimmi se mai fatto", se eu fiz alguma coisa, enfim. Isso aparece repetidamente, assim, 10, 15 vezes, enfim, em folhos diversos. Talvez morreu melancólico, acho que morreu isolado intelectualmente. Para quem tentou, colocar um novo olhar. E como ele não publicou, então poucas pessoas do século XVI viram os manuscritos dele. Vassário viu, Cardano, matemático, viu os manuscritos dele, enfim, mas ele não montou uma escola também, influenciou também Mas ao mesmo tempo, pensadores posteriores a ele. Então, mas ao mesmo tempo a posteridade, né, que somos nós, Sim. demos a ele talvez o topo, não é isso? Status de quase um semideus. Exatamente, ele é hoje considerado talvez um dos maiores gênios da humanidade, não é isso? Sim, sim. Um dos caras, ele, Einstein, talvez, Sim. não é? Ele como um grande explorador e um grande desenhista também. Ele é imbatível no Renascimento. Um desenhista incrível e um desenhista que soube expressar de modo inédito concepções da filosofia natural da época. A anatomia, por exemplo, na época dele não era desenhada. A anatomia era expressa a partir de textos. Leonardo começou a desenhar a anatomia. O que é uma loucura, né? Começou Pensando a desenhar, hoje, que é uma loucura que era texto só. Texto. É. Ele começou a desenhar e também, isso é importante, como ele se formou em uma oficina de um artífice, ele não tinha, aparentemente, problemas com, literalmente, sujar as mãos para abrir um corpo. Ele começou a fazer anatomias lá no fim do século XV. E que não era proibido, né? Tem gente que disse que era proibido, mas não era, né? Então ele começou a cortar corpos para descobrir coisas novas, o que não era comum na época. Os professores de anatomia liam textos e faziam dissecações mais ou menos rituais. Eles liam um texto chamado Mondino. Mondino foi um anatomista de Bolonha, e liam o texto numa cátedra, e havia uma pessoa que cortava o cadáver embaixo, enfim, que não sabia o que o cara estava lendo. Era uma espécie de ritual, só para, no fim das contas, formalizar o texto, que era o que importava para um médico na época. E o Leonardo, não, eu vou cortar para descobrir alguma coisa. O que depois o Vesalius fez sistematicamente. Vesalius, o anatomista flamengo que fez em Pádua, o De Humanis Corporis Fabrica, o famoso da história do corpo humano, e publicou em 1543. Mas o Vesalius foi sistemático, mas o Vesalius também cortou cadáveres para descobrir coisas. Mas Leonardo havia feito isso já. Mas ninguém sabia, é isso? Pouca gente sabia, pouca gente viu. O Cardano viu os manuscritos de anatomia dele, por exemplo, enfim, né? Mas e os desenhos são espetaculares. Eu estudo eles há anos, enfim, são espetaculares. Alguns são, assim, utilizáveis hoje, inclusive. Desenhos de ossos, sobretudo, enfim. O cara foi bom. Muito bom, não é isso? Quer dizer, o reconhecimento que a gente dá a ele hoje é merecido, não é isso? Sem dúvida. Um desenhista, um sujeito que tinha grandes insights, digamos assim, sem dúvida. E as ideias, quer dizer, então saindo daí, essas ideias dele de outras coisas, de máquinas, de máquinas voadoras, ou essas coisas que não se concretizam, bicicletas, né? Que as pessoas relacionam com as coisas de hoje, né? Não era necessariamente isso, mas que era, vamos chamar como um físico mecânico, não é isso? Sim, um engenheiro. Um engenheiro, isso, tá bom, boa, melhor. Também foi autodidata nisso, não é? Sim. E ele também não realizou essas máquinas. Algumas sim, outras não. Algumas são fantasiosas, no caso da asa voadora, por exemplo. Mas sabes que ele fez máquinas para canais lá em Milão, por exemplo, que não existem mais, infelizmente, principalmente as mais máquinas também, né? Tanto quanto eu recordo agora, não existe uma máquina atribuível a ele. Mas nenhuma? Não. Máquinas de madeira. Que passou a funcionar. Máquinas de madeira que não resistiram a 500 anos, enfim, né? Infelizmente.
E algumas eram impossíveis, de fato, como a máquina voadora. Sem chance. Ele não tinha motor elétrico, não tinha motor a jato, enfim, né? E né, não tinha, a força humana não era capaz de fazer, né? Mas há algo interessante aí, Leonardo, que é o seguinte, algo que é citado por aí na imensa biografia acerca dele, mas pouco explorado, diria assim, conceitualmente. Falei para você agora há pouco que no fim do século XV, no Códice de Madrid, que está lá em Madrid, enfim, ele, pela primeira vez, depois da Antiguidade, começou a sistematizar as artes mecânicas pela mecânica, fez uma espécie de anatomia das máquinas, desenhando máquinas de modo inédito, e poucos anos depois ele fez anatomias de novo, de corpos, enfim, né? E concebeu ali, por volta de 1508, 10 seres humanos como um conjunto de alavancas de seus moventes. Não há nada parecido na época. Só lá no 17, com Borelli, que isso volta a aparecer. Claro que no caso do Leonardo, como Descartes, enfim, é uma máquina movida por uma alma, ânima, enfim. Mas isso é algo inédito ali. Mas que era na época o raciocínio, né, da época. Mas ele transpôs a ideia de máquinas para o corpo humano. Entre muitas aspas, um biomecânico, um bioengenheiro, assim, entre muitas aspas, uma categoria nossa. Enfim, né? Isso é algo inédito em 1510. A gente pegar textos da época, uau, de onde o cara tirou isso? Uau, algo impressionante. Então, ainda bem que ele não fez universidade, não é isso? Pois Provavelmente, se ele tivesse feito universidade, ele não teria esse tipo de ideias. Eu não sou contra a universidade, né? Vamos começar assim. Mas, assim, o fato dele estar livre para pensar... Exatamente. Tá certo? Eu acho que essa é a... né? Eu sou a favor do estudo, tá? Vamos começar assim. Mas o fato dele estar livre para pensar de qualquer maneira e de ser um cara, não tem um método de pensamento, fez com que ele conseguisse fazer ligações que talvez nas universidades não fosse possível fazer. Concordando com você e completando suas palavras, veja, o humanismo renascentista começou ali em Florença no século XIV com Petrarca e outros mais, enfim, né? Em grande parte ele foi feito fora das universidades e contra as universidades. E semelhantemente à ciência dos modernos. A ciência lá que vem do Copérnico, do Vesalius, do Galileu. Foi contestando exatamente o status quo, né? O Renascimento tem características bem curiosas. Em parte ele foi a recuperação de textos antigos. Textos até então não desconhecidos. Os humanistas caçaram manuscritos em bibliotecas medievais. O mais famoso foi o Pó de Bracciolini, enfim, né? E devido a isso, muitos renascentistas tornaram-se mais conservadores quanto a Aristóteles, por exemplo, acerca dos céus, acerca da física, enfim, porque eles imaginavam ali que, tendo mais manuscritos mais precisos e novas traduções de Aristóteles, eles conheciam o verdadeiro Aristóteles e tornaram-se conservadores, reacionários, por assim dizer, enfim, né? O extremo disso está na condenação do Galileu, lá no 17. Já vou voltar a isso. E semelhantemente, ao longo do século XV e XVI, sobretudo, no Renascimento houve uma espécie de, eu vou dizer assim, expansão do campo da experiência. Veja, os europeus chegaram à América, ou continente que eles chamaram de América após novas faunas, novas floras, novas populações. Opa! Algumas pessoas, como Leonardo e Vesalius, começaram a abrir os corpos humanos, sobre coisas que não estavam nos textos antigos. Galileu pegou o telescópio e olhou para o céu. Opa! Há coisas novas no céu, coisas jamais vistas, enfim, né? Então o Renascimento tem essas duas linhas paralelas, por assim dizer. Em parte uma certa tradição universitária conservadora, e em parte uma linha, vou dizer assim, de abertura. O ponto aí chave é Galileu. Veja, pode parecer estranho para nós hoje, mas para conhecer os céus lá no século XVI para XVII, as pessoas liam Aristóteles ou seus comentadores. E o Galileu pegou a luneta, o occhiale. Eu vou olhar, né? Eu vou olhar o céu, era Ele essa. fez, né? E ele fala lá no Mensageiro das Estrelas, é assim que se faz a verdadeira filosofia natural, ciência, enfim, né? Ele foi atacado por isso, pelos filósofos universitários. Foi criticado e no fim das contas... Por estar olhando diretamente, por estar tentando ter um conhecimento direto e não através... Por desafiar autoridades.
No caso ali, Aristóteles e os seus comentadores. Para nós é muito óbvio, a gente quer conhecer, a gente faz experimentos, faz medidas, trata estatisticamente dados. Mas não era na época, isso é uma conquista dos modernos. E o Leonardo faz parte um pouquinho disso. Mas o ponto aqui Leonardo, sim, não tinha literalmente preconceitos com sujar as mãos. Ou cortar corpos, por exemplo, ou fazer máquinas. Ou tentar descobrir Coisas novas, exatamente. Outros olhares, não é E isso? nesse sentido, o Galileu, por exemplo, lá no século XVI para XVII, em Pádua, é um personagem novo. Ele tinha uma imensa casa em Pádua, que está lá até hoje, enfim. Ele tinha uma oficina, ele fazia compassos militares, por exemplo, dava aula para nobres para ensinar como o compasso funcionava. Fazia balanças e fez depois o telescópio. Era um cara universitário, ensinava matemática, mas ele tinha uma atividade em casa de um engenheiro. Engenheiro na época, a palavra está lá, um pouco diferente do que nós temos hoje, mas enfim, né? É um cara novo na época também, o Galileu. E o Leonardo, 100 anos antes também. Esses caras novos que estavam dispostos a descobrir Não coisas novas. seguir a tradição. Tanto é que Galileu depois saiu de Pádua e foi ser um matemático de corte em Florença, contra a universidade. E assim, por exemplo, um cara como Kepler estudou na universidade, mas estava fora também. Exceções, Vesalius foi de Pádua, mas depois foi para a corte do Carlos V. Mas, em geral, as universidades eram, e são até hoje, instituições bem conservadoras, para bem e para mal. Então, a inovação, assim, se a gente for chamar de inovação, é uma palavra meio chata, mas ela serve para o que a gente está conversando. Com devido cuidado, sim. Ela precisa de espaço, tá certo? Para acontecer. Respiro, por assim dizer. Exatamente. E quando você tem sistemas amarrados, ele dificilmente permite que você enxergue de outra maneira, ou se você enxergar, provavelmente você será repelido nesse sistema. Não vai ganhar bolsas, não vai ter alunos. Então, não é assim? Então você tem um sistema que se perpetua. Sim. Né? Para bem e para mal. Ao mesmo tempo, se a gente coloca a universidade como conhecimento, né? Então ele é um sistema que se perpetua segurando, meio parecendo a igreja, assim, né? De segurar. Tendo a concordar. Ao mesmo tempo tem que ser o templo do conhecimento, que deveria ser o templo do arejamento, tá certo? Idealmente, sim. Não, então, deveria, né? Sim. Deveria ser, porque afinal a gente sabe que não sabe, né? Acho que é a base número 1 de qualquer conhecimento, assim, a gente sabe até aqui, né? Isso é o que eu sei até aqui e até agora, eu não sei muito mais. Então, portanto, esse processo, que é um processo que deveria ser mais... Eu estou falando quase outra coisa, mas um pouco que acontece desde lá, ou seja, ou desde muito antes. Leonardo faz pensar, né? Então, nesse sentido, de falar assim, será que hoje a gente tem as estruturas que permitem com que a gente enxergue de maneiras diferentes, ou precisa estar fora da universidade, ou precisa contradizer, não necessariamente só a universidade, mas essa estrutura toda de pensamento para a gente poder enxergar diferente? Entende, né, o que eu estou falando? A gente está passando por assim, desafios enormes da humanidade, né, de sustentabilidade, etc, etc, etc. Da onde que vem, então? Da onde virá, né? E porque a crença na ciência, na ciência no sentido lato da coisa, assim, né, do conhecimento, hoje é criado nas estruturas de conhecimento, como era lá. Sim. Mas a gente não vai... Da onde que a gente vai conseguir sair dessa... olhar de jeito diferente? Difícil. Inovação é difícil, né? No sentido de que, em geral, estruturas se repetem e sistemas dinâmicos tendem à inércia, né? Esses matemáticos sabem, enfim, né? Inovar é muito difícil, porque as inovações que fazemos, a maior parte, estão erradas, a gente gasta energia, a gente perde fitness, para usar uma expressão aqui de biólogos evolucionistas, enfim. Então, nós tendemos a ser conservadores. Mas o discurso é exatamente o contrário, não é isso? Que também é uma coisa meio louca. O discurso é inovação, 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 inovação. O discurso. Sim, sim.
Mas estruturas, de novo, tendem a ser conservadoras, né? Você tenta mudar um pedacinho, mas o que está em torno reage imediatamente. E aí? Tentar agir. Você precisa de séculos, é isso? Séculos, enfim, né? Que é assim, as coisas são de séculos. Veja, dados históricos. Copérnico publicou Das Revoluções em 1543. Galileu foi condenado em 1633, 90 anos depois. E sabe-se que Aristóteles foi ensinado, por exemplo, a concepção de um mundo geocêntrica em Paris até o fim do século XVII, 150 anos depois. Para que o mundo parasse e falasse, bom... E vou dizer até mais para você. O mundo acadêmico, isso, né? Isso. E a primeira edição do Índex dos Livros Proibidos, que não consta Copérnico, foi publicada em 1822. Não faz 200 anos. Então, que é nada, né? As mudanças são lentas, enfim. Hoje talvez sejam mais rápidas, mesmo assim são lentas, enfim, né? Outro dia eu estava assistindo uma matéria que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, mas que falava que a homossexualidade deixou de ser doença em 1990, pela até OMS. Hoje, enfim. 1990, não, mas 1990 é ontem. Só ontem que a gente começou a achar que não era doença, me deu um treco assim. Né, entende? E até hoje, enfim, isso é um problema para muitas pessoas. Claro, enfim, né? claro. Não, claro, assim, não tem muito a ver, mas assim, o quanto a gente demora para a gente... processar isso, admitir as transformações, não é? Assumir as transformações, enxergar as coisas, as realidades. Tente imaginar o seguinte, você está lá em Pádua, em 1110, você está 30 anos dando aula em Pádua, ensinando Aristóteles. Você ensina que a Terra está parada, toda uma física em torno disso, enfim, né? Aí chega um cara lá, meio arrogante, se você está errado, olha, a Terra está se movendo. Ou um cara que pega lá, publica um livro com imagens novas da Lua que suporta a ideia de que a Terra está se movendo. É claro que você não vai gostar, né? Será? Porque não é legal você chegar... Se você é um cientista, ou seja, se você é um curioso, a primeira coisa que você vai falar, nossa, idealmente, que legal! Idealmente, não é isso? sim. Mas lá na época o pessoal foi não, contra. Não, na época, hoje também. Hoje também, assim, isso acontece. Mas, assim, mas menos do que lá, aparentemente. Por isso, puta, legal isso. Eu não tinha visto. Em princípio, tudo bem. Mas Galileu foi condenado anos depois. Sim. Hoje isso existe. Veja, as regras do jogo hoje, em termos de ciências naturais, sim. A ciência, a partir dos modernos, é um tipo de conhecimento por princípio aberto. Mas mesmo assim, eu repito, mudar instituições é um trabalho de gerações. Não acontece do dia para a noite, infelizmente. Hoje, você falou que hoje você tem um interesse sobre cultura e biologia. Sim. O quanto uma coisa influencia a outra, certo? Mais ou menos isso. Isso. Não é isso? Interesse contemporâneo meu. Eu gosto de fazer história, mas estou interessado em questões do século XXI. Mas tem a ver, não é isso? Quer dizer, história, porque você precisa da história para falar da cultura, não é isso? Certo. Quando você enxerga, como que você enxerga hoje essa interação entre a cultura e a biologia? Eu sei que também não tem nada a ver com o Leonardo, mas tem, por causa que ele tentou não fazer desse jeito, mas de alguma maneira tentou misturar as coisas. Como que você está enxergando esse grau de influência de uma na outra? E para onde você cheira que as coisas estão indo? Vamos por partes. Veja, eu estudo Leonardo hoje, há anos, enfim, né? Para entender um grande processo de transformação cultural no Renascimento, enfim, que levou à ciência moderna. Meu interesse hoje é por ciência, noção de ciência, enfim, né? Para bem e para mal, somos um tecnocientífico. Eu gosto muito de ciências naturais. Embora eu esteja no departamento de filosofia, eu gosto muito de ciências naturais, enfim, né? Depois a gente fala acerca disso se você quiser, enfim, né? As resistências são pode muitas, falar. Enfim, né? Mas estou interessado em questões científicas, sim, no fim das contas, tenho um cérebro de cientista, adoro fazer história, gosto muito, história da cultura, enfim, mas tenho um cérebro de cientista, no sentido de pensar a partir de evidências, a partir de matemática, enfim. E meus interesses contemporâneos hoje têm relação com a própria ideia de ciência. E quanto a questões de cultura e biologia, bom, nós somos primatas,
óbvio, enfim, né? Os primatas, enfim, né? Nosso cérebro é um cérebro de primatas, que não tem áreas novas em relação a chimpanzés, por exemplo, mas fazemos com certas áreas um pouco mais envolvidas, coisas absolutamente bizarras que os animais não fazem. Enfim, nós temos culturas no sentido de conhecimentos simbólicos e de produtos de conhecimento. Assim. Isso me interessa muitíssimo cada vez mais. E claro que há N problemas ao fazer isso, e o problema aqui começa com Darwin, enfim, né? Vou dizer assim, vai. Voltando um pouco, a gente volta a questões históricas, que lá o Leonardo pronunciou um pouquinho, enfim, né? A ciência dos modernos tem uma característica muito curiosa, que é a seguinte. A física dos antigos, a física lá no Renascimento, era uma física muito antropomórfica. Entenda o seguinte, você pega lá o Copérnico ainda, lá no começo do livro dele, no capítulo 1, em que ele fala acerca de que o universo é esférico, ele faz uma demonstração lá muito simples, mas faz, e no finalzinho do capítulo, que é bem pequeno, ele diz assim, que até as gotas d'água desejam a sua forma final. Cupiunt está no latim. Como assim as gotas d'água desejam? É uma natureza cheia de espíritos, antropomorfizada, enfim. Né? E a ciência dos modernos cortou isso assim, a golpes de machado. Agora a matéria inerte, enfim, ela pode ser tratada mecanicamente, matematicamente, enfim, né? Tudo bem. O velho Descartes, enfim, né, entendeu isso, formulou a famosa Mechanical Philosophy, filosofia mecânica, só que separou a matéria, a res extensa, como ele chama, da alma, a res cogitans, enfim, né, e salvou o barco, por assim dizer. Agora que a alma era questão lá dos filósofos... Daqui pra cá, isso é problema deles, isso aqui é problema nosso. Acontece que desde Darwin, depois da neurologia do fim do século XIX, enfim, né, começou-se a pensar, não, cérebros, mentes, cérebros, enfim, né, são produtos também da evolução humana. E utilizando lá o vocabulário do século XVII, enfim, né, para hoje temos neurociências cognitivas, por exemplo, o que se faz é o seguinte, os neurocientistas aplicam as res extensa, a res cogitans. Legal, a gente explica a natureza e cultura, mas isso gera um bolão de problemas. Ou explica não, isso permite que se relacione questões culturais, que estão em cérebros, que estão aí no mundo, formalizados como objetos, e questões biológicas. Tudo bem? A ponte é essa. Há uma área chamada de coevolução genicultura que trata disso. Mas gera um problema seríssimo, que é o seguinte, bom, já que a gente pode aplicar leis, em princípio, determinísticas ao mundo, cérebros têm livre-arbítrio? Aí chega uma questão de que não se tem resposta hoje. E eu suspeito que é a grande questão para a gente tratar. Tem gente que diz que não, tá certo? Eu tendo a pensar Muito assim. neurocientista diz que não, já que existem estudos de que antes de a gente ter consciência de uma opção, essa opção já foi feita no nosso cérebro alguns segundos antes. Então, milissegundos antes. 0,3. Exatamente. Ou seja, se antes de eu ter consciência de escolher, eu já tinha escolhido, não fui eu que escolhi. A questão é quem sou eu. Exatamente. Sou eu que estou falando ou sou eu que estou antes? Então, veja, o arco histórico do Nascimento me interessa, Leonardo lá, mas estou interessado nas consequências também desse arco, que geram questões contemporâneas hoje. Essa área nova, coevolução e cultura, tem relação com isso, com outras disciplinas, mas permite pensar natureza e cultura, não ou cultura, mas gera esse tipo de problema aí. Mas que legal, né? Eu acho mais fabuloso. Eu, particularmente, acho que livre-arbítrio é uma ilusão. Parece que existe, eu vou vivendo assim, tudo bem, mas acho uma ilusão. Claro que é muito difícil calcular Mas isso. cria uma outra questão, que é determinista, então. Então, quer dizer que já está tudo decidido. Não é calculável, e assim a gente vai indo. Tá certo. É impossível calcular. E se já está tudo decidido, está decidido por quem? Pela biologia? É estranho, não é? Você entende? Se já está tudo decidido... Predeterminado? Predeterminado. Veja, por quem? Tem um quem? Não, em princípio não. Então, mas se está pré-determinado, tem que ter alguém ou algo que nos pré-determina. A estrutura imediatamente anterior. É certo? Então, que é biologia e a cultura daquilo, é isso? Sim. Só que não tem a consciência disso. A consciência é o que vem depois que isso é feito. Veja, estamos agora sobre indeterminações. Essas luzes, esse local. Eu sei. Eu só posso pensar como Leonardo, com Eduardo, desculpa, enfim, não posso pensar com outra pessoa, enfim, é algo tão óbvio quanto isso. Se fosse Leonardo, estava bom. É tão óbvio quanto isso.
Ou há N experimentos aí que psicólogos fazem que mostram que nossos ambientes têm N indícios que nem percebemos que influenciam decisões. Por exemplo, se eu peço por você entenda 20 pessoas como você, enfim, responder um questionário acerca, não sei, de questões acerca de aborto ou pena de morte, enfim, você é um cara liberal, você responde como liberal, enfim, né? Agora, eu sou psicólogo malvado, eu quero testar outra coisa em você. Aí eu pego você, 20 pessoas como você, enfim, passo o questionário e coloco no fundo da sala um cesto de lixo cheirando mal. E seu cérebro, sem você saber, vai confundir um desgosto olfativo com um desgosto moral. E você vai ficar mais conservador do que antes. Há N experimentos nesse sentido. Você nem percebeu o cheiro, mas você fica mais conservador. Tem gente nos Estados Unidos que diz que tem uma determinação genética para você votar democrata. Isso, ou justamente. Sabe, isso é um negócio... Mas quando você se mete nisso, você fala assim, peraí, tá muito confuso. Toda vez que começa a ler isso aí, você fala, meu Deus, né? A ideia básica é a seguinte, eu já li texto acerca disso, e se faz lá scans de pessoas de orientações políticas diversas, right ou left, republicano, democrata, enfim, né? E há indícios para pensar que pessoas republicanas têm uma ativação da amígdala, que é a região do cérebro ligada ao medo, enfim, à agressão, a ativação da amígdala maior do que democratas. São mais conservadores, que têm mais medo do que outros, por exemplo. Então, mas é ao contrário. Porque a amígdala é geneticamente mais ativada, ela é mais conservadora. Isso. Ou ela é mais conservadora e por isso estimula mais a amígdala. Certo? É um mecanismo circular. Veja, difícil saber, não é ovo e galinha. Por exemplo, pegue lá um republicano clássico, enfim, para ele a bandeira é algo sagrado. Para um democrata, é só um pedaço de pano, vai. Então há um bolão de estudos que apontam para isso, sim. Eu sei. Algo, no fim das contas, determinado. Isso não me incomoda, sinceramente. Para mim incomoda. A ideia de que eu não tenho a opção de escolher me incomoda. Que eu não tenho a ideia de que eu posso escolher me incomoda. Eu já... Como eu vou dizer, já... Então é assim, deixa a vida me levar. Sim. É isso? Zeca Pagodinho. Há um problema sério aí, que é o seguinte, psicólogos fazem experimentos mais ou menos assim também. Digamos que temos um jogo, tipo Banco Imobiliário, algo assim, que é a possibilidade de trapacear. Então eu pego um grupo, antes de colocar esse grupo para jogar, eu faço uma palestra acerca de que existe livre-arbítrio, por exemplo. E o outro grupo, que não existe livre-arbítrio. As pessoas daqui trapaceiam mais do que as daqui. As que acham que não existe? Trapaceiam mais do que as que acham que existe. Que significa o que isso? Já que estou determinado, eu vou trapacear e pronto. Já seria assim? Pronto. Esse é um grande problema que tem origem lá no Renascimento das Contas, enfim, né? Lá numa ciência formada por Leonardo e diante, enfim. Mesmo que ele não participou diretamente disso, ele está lá. Sim, faz parte do ambiente. Daquele contexto, enfim, né? Faz parte lá do Copérnico, do Vesalius, do Galileu, do Kepler, enfim, isso surgiu lá. É um momento importante com Darwin e hoje, então, com as neurociências, né? E esse processo me interessa. Esse arco nosso me interessa muito. Isso é o que eu tenho estudado há muitos anos. Leonardo, sim, mas dentro desse... Você descobrir tudo, você me conta, você volta aqui e fala assim, agora eu já sei como é. Olha, livre-arbítrio, eu estou convencido que eu morreria, vou estar bem mortinho quando o pessoal descobrir isso, enfim, sempre é daqui a gerações, bem mortinho, enfim, né? Bom, vamos fechar, eu fecho sempre com a mesma questão e eu vou pedir de dois jeitos. Primeiro, tenta se colocar no lugar do Leonardo. Como ele responderia a isso? Quem somos nós? Lá no século XV para o XVI... E com a experiência dele, com a vivência dele, com tanto que você já estudou sobre ele... Acho que ele diria que o homem é uma espécie de criatura quase divina, capaz de criar, sobretudo... pinturas para expressar a natureza. Natureza em sentido bem amplo, ligada, no fim das contas, a Deus, é claro. Ele fala acerca do artífice como uma criatura quase divina.
Acho que esse era o ponto central dele, capaz de criar, de conceber, de compor formas jamais vistas. Veja, questão óbvia. Aí depois você faz outra pergunta. Leonardo não viu a Santa Ceia, não estava lá. Então ele compôs a Santa Ceia, enfim. Compôs como se compôs a Mona Lisa e outros mais, né? Acho que esse é um ponto importante lá. E é um topos do Renascimento, a ideia de uma nova dignidade do homem. Isso está em Leonardo também, de um modo muito particular, mas está lá. E para você, quem somos nós? Quem somos nós? Primatas humanos que fazem cultura. Sim, cultura, a palavra cultura pode ser usada para certos animais também, mas temos formas mais desenvolvidas, que buscam como formas de vida quaisquer, viver, reproduzir-se, enfim, né? O que eu posso dizer mais? Que somos nós? Que nós somos primatas? Eu sou um cara bem biológico, bem pé no chão, enfim, né? Primatas bizarros que fazemos formas culturais incríveis. Sabe algo que me surpreende? Como nós concebemos valores para certas obras, né? Eu sou um desenhista, por exemplo, se eu fizer um desenho aqui para você, vai valer 20 centavos. Agora, se esse pedaço de papel com uns riscos, que vale talvez 20 centavos em termos de material, foi feito pelo Leonardo, vale 20 milhões de dólares. Isso para mim é bizarro. Como assim? Não é possível isso. Talvez obras de arte, como concebemos hoje, sejam uma espécie de mostra de como nós somos fascinantes, bizarros, estranhos, enfim, né? A ponto de pagar milhões de dólares com risco sobre um papel. Isso eu acho fascinante. Isso, em parte, explicável via evolução cultural acumulativa, mas não só isso também. Algo que escapa das ciências, talvez em respeito à história, à poesia, à retórica, enfim, né? Mas os primatas bizarros fascinantes, isso nós somos, vai. Tá bom. Boa.